Tem uma palavra rápida aqui com vocês, antes de nós termos a nossa ceia. E queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo de número 115. Queria falar de um princípio muito importante que existe na Bíblia, que tem a ver com a Páscoa, embora no começo possa parecer que não. Salmo 115. Enquanto os seus pais vão se recuperando, né? Vão limpando a baba dos filhos, né? De verem os filhos cantando, falando, é muito gostoso. Salmo 115, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. A ênfase nesse texto, nesse versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. A ideia da palavra de hoje é de um livro que tem o tema Você se torna aquilo que você adora. É um livro da editora Vida Nova, bem interessante, e traz um princípio chave nas Escrituras, de que aquilo que você reverencia, aquilo que você se dedica, aquilo que você admira, aquilo que você contempla, aquilo que você tem em grande estima, em adoração, de certa forma você vai se assemelhando com esta coisa, com esta pessoa, com essa situação. Esse é um princípio que aparece bastante na Bíblia, e a gente encontra o reflexo disso no Salmo 115, onde pessoas que iriam reverenciar, investir e adorar ídolos mudos, surdos e inúteis, se tornariam como eles, surdos, mudos e inúteis. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem, aqueles que neles confiam. De certa forma, Deus nos criou como criaturas refletoras. A gente reflete algumas coisas. Nós não somos 100% originais. Até a nossa língua reflete o país que a gente nasceu, reflete a família onde nós estamos. Então nós refletimos algumas coisas e nós sabemos lá do Êxodo que nós fomos criados em primeiro lugar para refletir Deus, as características de Deus, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados para refletir Deus, os traços de Deus, as perfeições de Deus. Mas ao se afastar de Deus e colocar o foco em outras coisas, e qualquer outra coisa que nós coloquemos esse foco, nós vamos refletir isto que nós colocamos no lugar de Deus. Seja qual for o ídolo, seja qual for a pessoa, a situação que nós colocarmos no lugar de Deus, nós nos tornamos parecidos com esta coisa. Seja para a nossa restauração, seja para a nossa ruína. Se nós admiramos, investimos, se nós adoramos, se nós nos rendemos e temos prazer em coisas que não são Deus, mas que são ídolos, nós vamos nos parecer com estas coisas. Esse é o princípio do Salmo 115,
em relação aos ídolos, e claro que não alcança apenas aqueles ídolos do Salmo 115, de pedra, de pau, de ouro, de prata, mas qualquer tipo de idolatria da nossa vida, ídolos que nós tenhamos no nosso coração. E é interessante que esse princípio começa a aparecer por toda a Bíblia. Deus começa a descrever o povo de Israel, quando o povo de Israel se desviava para a idolatria, Deus começou a descrever o povo como um povo que tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia. Então em Isaías 6, nos versículos 9 e 10, Deus diz: Isaías vai pregar para um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Por quê? Porque foi um povo que se tornou idólatra. E por se tornar idólatra, começou-se a se parecer com os ídolos que eles adoravam. E aí Deus descreve o povo da mesma maneira que descreve o ídolo. Porque você se torna naquilo que você adora, naquilo que você admira, naquilo que você reverencia. Nós acabamos por refletir também esses nossos ídolos. É como se Deus agisse mais ou menos assim, esse é o princípio. O castigo de uma pessoa que, sendo a imagem de Deus, não reflete a imagem de Deus por colocar o seu foco em outras coisas, em outros ídolos, o castigo que essa pessoa recebe é se tornar parecido com esses ídolos e não mais parecido com Deus. Existem outras vezes que isso aparece na Bíblia, só para citar, 2 Reis, capítulo 17, versículo 15, vai dizer assim: eles foram e serviram a ídolos inúteis. Aí ele diz: tornando-se eles também inúteis. Jeremias, capítulo 2, versículo 5, eles seguiram e adoraram coisas sem valor, tornando-se eles também sem valor. Eles se tornam aquilo que eles adoram, que eles reverenciam, que eles admiram. Então, toda vez que eu e você colocamos como reverência, objeto de reverência da nossa vida, de admiração da nossa vida, de investimento da nossa vida, de adoração na nossa vida, alguma coisa inútil, alguma coisa sem valor, alguma coisa sem vida, o efeito de fazermos isso é que nós também passamos a nos tornar inúteis, sem valor e sem vida. Nós nos tornamos aquilo que reverenciamos, aquilo que admiramos e aquilo que investimos o nosso melhor. Se colocarmos o nosso foco em coisas inúteis, nos tornaremos inúteis. Olha que interessante. Tem uns detalhes na Bíblia que são muito legais. Quando você pega Êxodo 32, você tem aquela famosa passagem onde Arão vai construir um bezerro de ouro para o povo adorar, né? Que Moisés subiu ao monte. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Vamos fazer um esquema nosso aqui. E eles fazem um bezerro de ouro. E aí Deus vai falar para Moisés: Moisés, você vai descer lá, porque esse povo é povo de dura cerviz. Essa frase vai aparecer várias vezes na Bíblia, mas ela nasce no momento em que um povo cria um bezerro de ouro, porque dura cerviz é justamente a figura de um boi rebelde, desobediente, quando aquele que o está conduzindo quer que ele vire para uma direção e o gado empaca e vira para outra, ou não vira para lugar nenhum. Esse é um animal, um boi de dura cerviz. E o povo vira um povo de dura cerviz e é qualificado como um povo de dura cerviz quando criam um ídolo de dura cerviz, um bezerro, porque um bezerro não obedece. Um bezerro, ele é, por falta inclusive de treinamento, por falta inclusive de maturidade, de crescimento, como um boi depois, ele é desobediente. O povo passa a ser qualificado com uma referência com o ídolo que eles tinham criado, porque nós nos tornamos
aquilo que reverenciamos e nos parecemos com aquilo que investimos, admiramos e honramos. Então, no versículo 9, já do capítulo 32, logo no momento do bezerro de ouro, o povo ganha essa qualificação: povo de dura cerviz, igual ao ídolo que eles tinham criado para si mesmos. Esse princípio não é muito difícil de enxergar na nossa sociedade, quando você percebe que uma pessoa admira e contempla e tem prazer e investe, por exemplo, num artista, em alguém popular, em uma pessoa famosa, onde a pessoa às vezes acaba até falando igual, se vestindo igual, sendo bastante parecido com aquilo que ele adora. Mas um dos grandes problemas é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1. É que todos nós, de alguma forma, nos afastamos de Deus e tomamos para nós ídolos inúteis, e por causa disso todos nós nos tornamos inúteis também. Paulo vai dizer: todos os seres humanos se tornaram inúteis, porque tiraram a sua reverência, a sua admiração, a sua adoração a Deus e colocaram em coisas, colocaram em pessoas, coisas de pouco valor, coisas inúteis, e por isso todos se tornaram inúteis. Quando você lê Romanos 1, o foco é a idolatria. E aí Paulo vai dizer que todos se tornaram inúteis. Samuel, então eu sou um inútil? Você está querendo dizer assim? Na cara dura, direto, sem? Tamo junto, também me tornei inútil. E o Novo Testamento, a vinda de Jesus, ela vem como uma resposta a essa realidade de que todos os homens que deveriam ter em primeiro lugar a sua reverência a Deus, a sua admiração a Deus, a sua adoração a Deus, mas por causa da queda, colocaram seus olhos em outras coisas e fizeram outros deuses nas suas vidas, e por isso se tornaram inúteis como estes deuses que criaram. Jesus é a resposta para essa realidade. E é por isso que toda hora, no Novo Testamento, você vai encontrar a ideia de que nós, ao admirarmos Jesus, ao reverenciarmos Jesus, ao contemplarmos Jesus, começamos a nos tornar a imagem de Jesus. 2 Coríntios 3,18 diz assim: contemplando a glória do Senhor, e contemplando ali não é só vendo, é admirando, é se alimentando da glória de Cristo, você vai se transformando como Cristo. E aí o projeto de refletir a imagem de Deus é resgatado em Jesus, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, o mesmo princípio que aparece em vários lugares, você é aquilo que você adora, você se parece com aquilo que você reverencia, com aquilo que você admira, com aquilo que você tem prazer, com aquilo que você se agrada das qualidades, você vai se tornando igual a esse objeto. Cristo agora é esta oportunidade para nós não cairmos na inutilidade, para que nós não caiamos na desvalorização e na cegueira. E olha que interessante como Jesus vai descrever aquelas pessoas que, ao invés de colocarem a sua admiração, a sua reverência, a sua adoração a qualquer outra coisa que não Deus, mas começam a segui-lo, Jesus vai dizer em Lucas 13,16: vocês são felizes porque vocês têm olhos e veem, vocês têm ouvidos e ouvem. Ou seja, foram curados daquela idolatria que os transformou em pessoas inúteis. Cristo é a única forma de nós sabermos exatamente aquilo que temos que refletir, aquilo que temos de ser, para voltarmos àquela ideia original de Deus, de sermos a imagem e semelhança de Deus, é sermos como Cristo. Quando Romanos 8, 28 e 29 diz: Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ou seja, em todas as situações, Deus está trabalhando
na vida daqueles que estimam a Deus, que amam a Deus, que admiram a Deus, que adoram a Deus, que têm o seu coração em Deus. E qual é o resultado disso? Versículo 29, para serem a imagem de Cristo. Então todas as coisas, em todas as circunstâncias, estão operando na nossa vida para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nesse sentido, Cristo se torna a única referência por meio da qual nós podemos ser saudáveis, nós podemos ter olhos e ver, ouvidos e ouvir. E é por isso que Apocalipse começa a aparecer: aquele que tem ouvidos, ouça. Mas se você cai na inutilidade de uma idolatria, você se torna alguém que tem ouvidos, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Seja qual for o ídolo que você instituir na sua vida. E quando a gente fala da Páscoa e da morte e ressurreição de Jesus, a beleza de Cristo brilha mais ainda. Eu não sei se você já leu a história de Jesus, os evangelhos. Eu já ouvi um pastor falando sobre isso, você falando sobre isso, alguém falando sobre isso. Então, vai na fonte original, vai nas biografias, Mateus, leia Mateus, Marcos, Lucas e João, e deguste da beleza de Jesus. Você vai ver a pessoa mais sensata, mais inteligente, mais equilibrada, mais sábia, mais corajosa, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar na história. A gente lê os evangelhos errados. A gente lê lá, deixa eu ver como é que eu tenho que fazer. Não, você está lendo errado já. Você tem que degustar sem moderação. Leia a história de Jesus, você nunca vai encontrar ninguém na história como ele. Comece a admirar, comece a se colocar. Se você estivesse naquela situação, você teria coragem de fazer o que ele fez. Você vai ver a simplicidade dele. Nós vemos tantas coisas preciosas em Cristo. Aprenda com a simplicidade, aprenda a admirar a simplicidade de Jesus. Jesus era o cara. Se teve um cara que era o cara que pisou nessa terra, foi Jesus. E não teve um cara simples como ele. Você não ia encontrar Jesus nos palácios, em Atenas, na terra de Sócrates, Aristóteles e Platão, onde a filosofia ia e vinha com toda a sua beleza e com toda a sua eloquência. Você não ia encontrar Jesus no Egito, com as pirâmides, onde a medicina era tão avançada, as coisas eram tão belas. Você não encontraria Jesus na Babilônia, onde tinham os grandes impérios de Nabucodonosor e depois os grandes palácios. Você encontraria Jesus em Nazaré. Depois você encontraria Jesus em Cafarnaum. Samuel, mas Jerusalém, então Jerusalém, Jesus só deu umas passadinhas, pouquíssimas. 3 festas e depois para morrer e ressuscitar. Jesus era um cara simples, estava em lugar simples, estava com gente simples. Jesus estava com quem ninguém queria estar, samaritano. Ninguém gostava de samaritano. Estava lá Jesus conversando com uma mulher samaritana numa fonte. Até os discípulos chegaram: Jesus, não pega bem, né? Não é legal isso aí. Jesus encostava em leproso, ninguém encostava em leproso. Jesus sentava para comer com cobradores de impostos, com o fiscal da Receita Federal da época, que ninguém quer ver na frente. Se ele bater a sua campainha, você já vai estremecer. Aí Jesus sentava para comer com o cara, com as prostitutas que as pessoas passavam longe, ou só tinham algum contato se tinham algum interesse sexual. Jesus sentava para comer com elas, conversar com elas, saber o que elas pensavam, ouvir de alguma forma. Jesus conseguia se envolver com as coisas mais complicadas e não se comprometer. Jesus era um cara simples. Tipo, um cristão com o nariz empinado não pega legal, não combina. Você precisa de outro mestre. Samuel, mas tem alguns caras que são megalomaníacos e tal. Então, não tem nada a ver com Jesus. Jesus era um cara simples. Jesus, você ia encontrar Jesus nos lugares onde as pessoas não queriam estar. Jesus, você ia encontrar, isso é admirável. O pastor Ronaldo pregou aqui sobre Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em nós a mesma atitude e pensamento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não se apegou às vantagens de ser igual a Deus, antes tomou a forma de homem, sendo obediente até a morte, morte de cruz, fazendo-se semelhante aos homens. O nosso mestre é simples. Quando você lê os evangelhos, é admirável como o Criador do céu e da terra está com gente simples, está com pessoas simples, não está buscando aplauso. E aí nesse nosso mundo, onde a gente vê as pessoas
se esperneando por um aplauso, por um elogio, por uma posição de honra, por uma posição de reconhecimento. Jesus estava nos bastidores, Jesus estava nos lugares simples. É muito legal, você precisa conhecer melhor Jesus, começar a admirar mais, começar a contemplar e reverenciar essas qualidades de Jesus. Jesus era bom, bom demais. Pensa num cara que era bom, é Jesus. Impressionante quando você pega, e principalmente falando da Páscoa, no momento da morte de Jesus, onde a gente sob pressão é onde a gente mostra quem a gente é, onde a gente com perigo, onde a gente sofrendo dor, a gente começa a mostrar quem a gente é. E Jesus no momento mais difícil de crucificação, e ali você tem uma ideia de como as coisas foram, aí os amigos dele vazam, fogem, um vende, o outro trai, nega. Aí você fala, Jesus vai espanar com esse pessoal, Jesus não quer saber desse pessoal. Aí em João capítulo 13, versículo 1 diz assim, e Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Isso não é muito legal? Porque se fosse eu ia falar, né? Quer dizer que quando a coisa aperta para o meu lado, vocês vazam? Beleza, então, viu? Legal, estou de mal, tal, né? Em todo o nosso charminho que a gente faz, toda a nossa frescura que a gente faz, a gente é cheio de... E Jesus não, eu amo esses caras e ponto final. E amou-os até o fim, quando eles negaram, quando eles fugiram, quando eles venderam, Jesus estava amando ainda. Jesus é muito bom. Eu sei que nessa hora você fala, jamais vou conseguir isso daí. Então, mas essa não é a forma certa de pensar. Se nós quisermos ser como Jesus, a gente tem que parar de só ficar se cobrando e começar a admirar. Admire, pela simples beleza do que Jesus é. E ao admirar, ao reverenciar, nós vamos nos transformando naquilo que admiramos, naquilo que adoramos, naquilo que reverenciamos. Então deguste. Não fica só se cobrando. Lê gostoso, curte. Fala, caramba, olha que conduta, olha que interessante, Jesus com Jerusalém. Quando você pega Lucas capítulo 13, Jesus vai lamentar sobre Jerusalém, em Lucas 13:34, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que foram te enviados. Aí Jesus diz, quantas vezes eu quis reunir vocês, assim como uma galinha protege os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Olha que declaração de amor para uma cidade que vai matá-lo dias depois. A figura que Jesus está usando aqui, da galinha do pintinho, uma galinha, quando ela cobre os pintinhos num incêndio, ela morre queimada viva, mas os pintinhos sobrevivem debaixo de suas asas. Olha a figura que Jesus está usando para a cidade que vai matá-lo, para a cidade que vai entregá-lo. E Jesus está lá, Jerusalém, Jerusalém, eu queria como um pintinho, reuni-los debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. Um pouco mais à frente, no capítulo 19, versículo 41, Jesus vai chorar sobre Jerusalém. Ah, Jerusalém, o que vem sobre vocês é tão ruim. Vocês vão ter que passar momentos tão difíceis, Jerusalém. E ele indo para morrer, preocupado com Jerusalém, que vai entregá-lo. É demais, cara. É outro nível. Admire e degusta sem moderação. Deguste sem moderação. É muito bonito. Quando Jesus está indo para a cruz, já carregando a sua cruz, indo para o local da crucificação, no capítulo 23, as mulheres estão chorando ao vê-lo carregar a cruz. Jesus diz, não chorem por mim, chorem por vocês. Diferente da música, né? Pense em mim, chore por mim, liga para mim, né? Que é o que as pessoas pensam. Jesus, não chore por mim, chore por vocês e por seus filhos, Jerusalém. Vocês vão passar dias difíceis, vocês vão passar dias complicados. Se eu estivesse carregando uma cruz todo estourado, eu estava pensando em mim. E sangue nos olhos com todo mundo. E Jesus não, Jesus está lá ainda pensando em Jerusalém. Aí Jesus vai ser crucificado. Aí os romanos, que são especialistas na arte de matar, começam a crucificar Jesus. O que Jesus fala? Capítulo também 23, versículo 34. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se sou eu ia falar, esses caras sabem muito bem o que eles fazem. Deus, manda um raio do céu, assim, ainda mais se eu pudesse, né? Pegar um raio, sim, botava fogo em todo mundo. E Jesus, que categoria, que bondade, que clareza,
como as circunstâncias não tinham o poder de desestabilizá-lo, ele sabia o que ele estava fazendo. Mesmo naquela situação, ele conseguia olhar o coração daqueles caras e falar: eu sei que eles estão fazendo um grande mal, mas eles não sabem quem eu sou, eles não me conhecem, então, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. É bonito demais, é animal um negócio desse. Aí Jesus está na cruz, pendurado, aí tem um ladrão do lado dele, um cara que está lá porque merece, e aí fala: Jesus, quando você entrar no teu reino, lembra-te de mim, me dá uma chance. Se eu sou Jesus, eu falo: está ruim para você, está ruim para mim também. Fica aí cuidando do seu, que eu fico aqui cuidando do meu. Tá bom? Então, aí Jesus vai falar no versículo 43 do capítulo 23, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus já está preparando a festa, Jesus já está convidando pessoas para a festa. É muito legal isso, Jesus é muito legal. Às vezes a gente admira cada banana de pijama, a gente admira cada Zé Mané, a gente admira cada pessoa vazia, cada pessoa superficial, cada pessoa rasa, e tem Jesus para a gente admirar, tem Jesus com cada qualidade profunda que a gente não vê em lugar nenhum, e a gente fica babando aí às vezes cada porcaria, cada superficialidade. Precisamos admirar Jesus, a coragem de Jesus. No versículo 18, no capítulo 18, versículo 8 de João, quando os caras vieram prender Jesus, também falando da Páscoa, cadê Jesus? Tal, Jesus fala: sou eu. Aí depois Jesus tem que falar de novo: eu já falei que sou eu, deixa os outros ir embora. A questão é comigo, os outros podem ir embora. Se sou eu, já seguro todo mundo. Vamos junto, galera. Vamos junto, estamos junto e misturado, né? Nessa hora a gente junta e mistura com todo mundo. Jesus: não, pode deixar, não tem nada a ver com ele, é comigo. Estou aqui para isso. Jesus vai dizer também: ninguém me tira a vida. João capítulo 10, versículo 18. Ninguém me tira a vida, eu posso escolher dar ou não dar. E eu escolho dar. E eu vim aqui para isso. Ele vai dizer também em João, Jesus vai dizer: a minha alma está perturbada, porque coragem não é não sentir medo, não é não sentir, às vezes, diante de alguma dificuldade, você dá aquela balançada, mas é você permanecer em frente, focado, com a sua visão, com o seu alvo, mesmo nessas situações. A Jesus diz em João 12, 27, a minha alma está perturbada, e o que farei? Ele diz: direi para o meu Pai: Pai, salva-me desta hora. Ele diz: não, foi para isto que eu vim para esta hora. Olha que foco. Olha que pessoa centrada, que diante das circunstâncias onde qualquer pessoa fugiria, correria, porque se você tem escolha, tudo bem, se você não tem escolha, desculpe, aí você, tudo bem, eu vou sair, na hora que aperta, não tem jeito, eu tenho que ir, não tenho o que fazer. Mas se você tem escolha e você sabe, é só eu falar um A ou falar um B, vai ser do jeito que eu quiser, e você fala: eu vou no caminho mais difícil, eu vou manter o foco, eu sei porque eu vim, eu sei porque eu estou aqui, eu sei o que eu tenho que passar, eu sei quem eu vim buscar e vim resgatar. Jesus é muito legal, é muito foco, é muita clareza, é muita decisão, é muito posicionamento. A minha sugestão é que nessa Páscoa a gente possa se lembrar de Jesus, mas fazer de Jesus o nosso objeto de admiração, de reverência e de adoração, que nós possamos olhar para Jesus. Se prepare, você vai ver nele tudo aquilo que você não tem e que eu também não. Então estamos juntos nessa. Só que conforme você admira, conforme você reverencia, conforme você tem prazer em Jesus, em ver quem Ele é, a beleza de Cristo nos momentos difíceis, o equilíbrio de Jesus, a posição de Jesus, a bondade de Jesus, a simplicidade de Jesus. Só admirar, só o reverenciar, só ao degustar as qualidades de Jesus, gradualmente, você vai se tornando como Ele. E aí sim nós poderemos ser chamados de cristãos. Cristãos não são aqueles que vão à igreja. Cristãos não são aqueles que contribuem financeiramente com a igreja. Cristãos não são aqueles que estão no hall de membros da igreja, de nenhuma igreja. Cristãos são aqueles que encontraram um tesouro em Jesus, encontraram tanta beleza,
tanta simplicidade, tanta bondade, tanta coragem, tanto equilíbrio, e que aprenderam a admirar Jesus acima de todas as coisas. E por causa desta admiração, começam a se transformar em alguém parecido com Ele. E por ser parecido com Ele, podem se chamar de cristãos. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Que nessa Páscoa a gente possa olhar para Jesus e cavar mais fundo. Eu tenho uma sugestão para você. Na sua leitura da Bíblia, nunca deixe de ler os Evangelhos. Eu vou começar a ler a Bíblia de Gênesis, não tem problema. Mas todos os dias leia um capítulo dos Evangelhos. Mas eu estou em Salmos agora, tudo bem? Leia um capítulo dos Evangelhos. Faça uma rotação diária. Primeiro porque você vai conhecer Jesus em primeira mão. Não vai depender do que eu te falo ou alguém te fala. Você vai saber quem Ele é. Porque aí às vezes você vai ouvir muita gente falando que Jesus falou alguma coisa. Falando que Jesus é alguma coisa. Se você conhece bem quem Ele é, você vai falar, Jesus não é isso não. Jesus não fala isso não. Jesus não ensina isso não. Jesus não se parece com isso não. Você se torna capaz de filtrar. Porque hoje usar o nome de Jesus é festa. Então, para você não ser conduzido a essa verdadeira Babel que se valem do nome de Jesus, é importante você saber quem é Jesus. Leia sobre Jesus, comece a admirar, comece a olhar como Ele reagiu, como Ele falou, como Ele foi inteligente, como Ele foi perfeito em cada situação, e admire-o profundamente. O caminho para você mudar e para eu mudar, para os meus valores serem mais verdadeiros, mais profundos, não é eu pegar um chicote daquele ali e ficar batendo nas minhas costas e falar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. O caminho da mudança vem quando nós amarmos Jesus profundamente e admirarmos. E dessa admiração virá a imitação. E assim como por séculos, muitos se tornaram inúteis, sem valor, você tem a chance, eu tenho a chance de realmente reverenciar algo profundo, que tem valor, e me tornar alguém, a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Samuel, mas tem pessoas que eu posso admirar, honrar? Então, até pode um pouco, desde que elas se pareçam com Cristo. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, imitar Paulo só é relevante naquilo que ele imita Cristo. Se Paulo não imita Cristo, Paulo, fique bem, eu fico com Cristo. Então você pode admirar pessoas que em algumas coisas já imitam a Cristo em maior expressão. Mas a única relevância e beleza delas é porque elas imitam a Cristo. Se passar disso, você vai voltar a ter olhos e não ver, ouvidos e não ouvir. Você vai se tornar inútil como os ídolos que você adorar. Nós nos tornaremos sem valor como os ídolos que nós formos adorar, a não ser que coloquemos Cristo como a grande referência da nossa vida. Que nessa Páscoa e nessa ceia que nós vamos celebrar hoje, nós possamos retornar a esta aliança. Você fez uma aliança com Cristo um dia. E não é uma aliança com essa igreja, com um pastor, não, uma aliança com Cristo. Se a gente fizer alguma coisa errada aqui, você continua firme com Cristo. Você deixa a gente, deixa a igreja aqui, Deus vai preparar uma comunidade para você, mas você fica com Cristo, só com Cristo. Admire-o, olhe para Ele, olhe a beleza de Cristo, a inteligência de Cristo, a capacidade, o equilíbrio, a perfeição de Cristo, e não tem como dar errado. Se apaixone por Cristo, se apaixone por Jesus, e aí as transformações na nossa vida não serão algo de fora para dentro, vai ser de dentro para fora. E aí Jesus vai dizer, vocês são felizes, porque vocês têm olhos e veem, vocês têm ouvidos e ouvem. Vamos orar? Queria que você, nesse domingo de Páscoa, que nós comemoramos a ressurreição, você pudesse falar com Cristo, com Jesus, Ele está vivo. Se você quiser, eu vou ter o maior prazer de sentar com você, mas eu preciso de umas 3 horas para a gente falar sobre as evidências históricas da ressurreição de Jesus. Mas a maioria de vocês já o conhece, então fale com Ele agora. Jesus, me perdoa porque às vezes eu boto foco em outras coisas. Às vezes eu reverencio mais uma pessoa, uma situação, do que o Senhor.
Às vezes eu me empolgo e fico em êxtase com outras situações do que não, Senhor. E ver como o Senhor agiu, como o Senhor falou, a beleza da tua vida, a beleza de como o Senhor viveu. Fale com Ele essa manhã. Fale com o seu vivo Jesus. Que Ele abra os nossos olhos. Jesus, ajuda-nos a enxergar a tua beleza. Às vezes o dia a dia vai corrompendo a nossa visão e nos faz valorizar coisas tão sem valor, coisas tão vazias e superficiais. A gente fica caminhando por um caminho de ego, de soberba, de reconhecimento. E Jesus nos convida: seja simples, seja simples, seja simples. Não cai na armadilha, não cai nessa ideia que é vendida. Fica com Jesus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, gera essa bondade que o Senhor tinha em